Fala galera, Yuri Valens aqui. E no vídeo de hoje nós vamos comentar o risco de crédito que os fundos de tijolos estão passando esse ano de 2023. Não está nada fácil para esse segmento. Tivemos o anúncio no início do ano do calote das lojas americanas, diversos fundos imobiliários, também das lojas Marisa e da Tok. E tudo indica que não vai parar por aí. Várias varejistas consideradas grandes empresas que tinham uma segurança de crédito maior no país estão passando por dificuldades financeiras em razão da nossa taxa Selic que está em patamares elevados. Ficou curioso? Então venha saber. E galera, para quem quer aprofundar seus conhecimentos em fundos imobiliários, eu lancei esse curso completo que vai te ensinar do zero a construir um patrimônio gerador de renda recorrente. Ele é perfeito para você que já tem conhecimento e principalmente para quem está iniciando essa modalidade de investimento. Você vai aprender o mindset do investidor, conceito de mercado, composição de carteira, crescimento pessoal. O curso está dividido em 56 aulas, uma duração de quase 5 horas. Ele foi dividido em módulos para facilitar o seu estudo. E o curso ele conta com vários bônus, como a declaração de fundo imobiliário, e a guia do imposto de renda e também a carteira de controle de fundos imobiliários. E ele está em uma grande promoção, custando apenas 12 vezes de R$ 26,64. Clique no link abaixo desse vídeo. Galera, a Selic ela está em 13,75% ao ano durante esse ano de 2023. E a expectativa é que ela termine em pelo menos 12,75% em 10% para 2024, 9% em 2025 e 8,5% em 2026. Patamares extremamente elevados que está causando um grande impacto negativo nas nossas varejistas. E isso vai refletir diretamente nos fundos imobiliários. Por exemplo, eu separei aqui para vocês as demonstrações financeiras. Vejam só a Via Varejo, que durante o ano de 2021 ela terminou com resultado financeiro de prejuízo de 1,2 bilhão de reais durante todo o ano de 2021. Um valor extremamente elevado, porque se compararmos aqui no ano de 2020, veja que o prejuízo foi menor, de 1,1 bilhão de reais. Então, houve uma elevação. Agora, a situação fica mais crítica para o ano de 2022, que ela nem divulgou o resultado do quarto trimestre. Ela colocou só o acumulado dos 9 primeiros meses do ano de 2022 e o resultado já foi de 1,6 bilhão de reais, sendo que só no terceiro trimestre foi de 600 milhões de reais. Então, se somarmos aqui o resultado do quarto trimestre, que deve ficar algo entre 400 a 600 milhões de reais de resultado financeiro negativo, ela vai ficar com o dobro em relação ao ano de 2021, que ficou com 1,2 bilhão. Em 2022, ela vai ficar com mais de 2 bilhões de reais de resultado financeiro negativo. Além disso, se olharmos a estrutura do seu capital, vejam que o endividamento bruto dela estava em quase 4,5 bilhões de reais em 2021 e agora em 2022 em 4,2 bilhões de reais, um valor muito expressivo ainda. E, inclusive, esse valor é o responsável pelo seu DRE, a qual mostra o prejuízo que ela teve naquele período. Olhando aqui para o ano de 2021, vejo que o resultado financeiro que nós vimos lá foi um resultado não favorável, porque ela terminou com 1,2 bilhão de reais negativo, ela terminou com um prejuízo no final do ano de quase 300 milhões de reais. E olhando aqui para o ano de 2022, que nem encerrou, mas se pegarmos o acumulado dos 9 meses, nós vamos ter uma surpresa também negativa, que no acumulado dos 9 meses, a despesa financeira, que o resultado foi em 1,6 bilhões e que o prejuízo dela está em 179 milhões de reais. E falta ainda o resultado do quarto trimestre, que pode aumentar ainda esse prejuízo da Via Varejo. A Magazine Luiza não está diferente. Olhando seu resultado financeiro, ou comparativo entre 2021 e 2020, vejam que é o seguinte, em 2020, o prejuízo foi de 410 milhões de reais. Em 2021, o resultado financeiro líquido foi de 880 milhões de reais negativo. Agora, olhando os 9 meses do ano de 2022, que ainda nem tivemos a divulgação do quarto trimestre, nós temos um prejuízo aqui, um resultado financeiro negativo de mais de 1,4 bilhão de reais. Veja o salto.
de 880 em um ano inteiro de 2021, sem encerrar o ano de 2022, já foi de 1,4 bilhão de reais. E isso coloca em risco também os fundos imobiliários. Inclusive, ela relata aqui dessa questão do aumento da Selic, que pegou e causou um impacto financeiro muito grande para essa empresa. E se formos olhar no seu DRE, em 2022, ela está até o momento, antes da divulgação do resultado do quarto trimestre, com prejuízo de 463 milhões de reais, sendo que em 2021, quando ela pegou e teve aquele impacto financeiro, mas aquele impacto financeiro menor do que nós tivemos em 2022, ela terminou com um lucro líquido de 590 milhões de reais. E em 2020, ela tinha terminado com 391 milhões de reais. Então, ela estava gerando lucro. Agora, sem encerrar o ano, ela já gerou um prejuízo de quase meio bilhão de reais. Isso está colocando em risco os fundos imobiliários atualmente de tijolo, porque eles estão expostos a esses varejistas que estão com grande endividamento. A taxa Selic ela ainda não abaixou e tudo indica que ela ainda vai continuar em patamares elevados, por mais que ela caia um pouco. Vimos que a projeção para o final do ano é que ela termine em 12,75, o que ainda é um valor muito elevado e que sim coloca um risco de crédito mais acentuado para esses inquilinos dos nossos queridos fundos imobiliários. E se essas grandes estão passando por essa dificuldade, imagina os locatários que não são tão grandes assim. Então precisa tomar cuidado e observar a exposição dos fundos de tijolos a inquilinos específicos. Agora é o momento de observar que esses fundos que possuem uma ampla diversificação e que não há uma dependência exclusiva de um único inquilino.